O cheiro de pão recém-assado se mistura com o som da chuva batendo na janela da cozinha. Tenho 74 anos e minhas mãos, cheias de rugas e manchas de envelhecimento, seguram uma carta amarelada que chegou há 2 dias. A remetente é uma mulher que nunca conheci pessoalmente, mas que compartilha comigo uma experiência que ninguém deveria ter vivido. Ter sido forçada a ficar presa em um convento quando era apenas uma menina. Meu nome é Helena Vargas. Nasci em Santa Rita del Monte, uma pequena cidade ao norte de Córdoba, Argentina. Minha infância transcorreu entre campos de trigo e o riacho que atravessava nossa cidade, onde o céu parecia infinito e as tardes cheiravam a eucalipto. Mas essa tranquilidade se quebrou quando eu tinha apenas 14 anos, e tudo mudou para sempre. Meus pais, Dom Ramiro e Dona Carmela, eram pessoas trabalhadoras, mas rígidas em suas crenças. Meu pai trabalhava na serraria da cidade e minha mãe cuidava rigorosamente de nós 5 irmãos. Em nossa casa, a palavra do meu pai era lei, e a igreja era o centro de tudo. O padre Esteban era o pároco da cidade, uma figura que inspirava tanto medo quanto respeito. Seus sermões dominicais falavam do inferno de forma tão vívida que muitas crianças choravam durante a missa. Eu era uma menina curiosa e animada. Gostava de ler os livros que a professora Beatriz me emprestava secretamente. Poesia, romances de aventura, histórias de mulheres corajosas. Em casa, isso não era bem visto. As mulheres deviam ser obedientes, silenciosas, boas esposas e mães. Nada mais, nada menos. Mas eu sonhava em ser enfermeira, viajar para a cidade, estudar. Esses sonhos eram meu segredo. Tudo começou a desmoronar numa tarde de verão. Eu acabara de completar 14 anos. Combinei de encontrar Marcos, filho do dono da loja de produtos variados, porque ele ia me emprestar um livro de histórias que tinha conseguido na capital. Nos encontramos atrás da capela, onde ninguém passava. Conversamos sobre livros, sobre sonhos, sobre o desejo de deixar aquela cidade. Marcos segurou minha mão por um momento, só isso. Não houve beijo, nem nada mais, mas aquele momento de mão dada foi suficiente para determinar meu destino. Lúcia, irmã de Marcos, nos viu. E como em cidades pequenas os boatos se espalham mais rápido que o vento, no dia seguinte todos sabiam que Helena Vargas tinha se encontrado sozinha com um rapaz. As vizinhas cochichavam na padaria, as senhoras me olhavam com desprezo na praça, e minha mãe chorava na cozinha como se eu tivesse cometido o pior dos pecados. Meu pai ficou 2 dias sem falar. Seu silêncio era pior que gritos. Finalmente, numa noite, o padre Esteban veio à nossa casa. Sentou-se à mesa da cozinha, tomou o mate que minha mãe lhe serviu com mãos trêmulas e deu o veredito. Helena recebeu um chamado. Deus está a chamando para o convento. Essa é sua única salvação. Eu não entendia nada. Salvação de quê? Eu apenas tinha conversado com um rapaz, sonhado com uma vida diferente. Mas naquela cidade, naquela época, isso era suficiente para ser considerada uma menina perdida, uma vergonha para a família. O padre Esteban falou de um convento em Tucumã, longe de casa, onde a Ordem Perpétua da Penitência recebia meninas como eu. Lá ela aprenderá disciplina, obediência e o verdadeiro temor a Deus, disse com voz firme. Meu pai aceitou imediatamente. Minha mãe chorou, mas não disse uma palavra. Meus irmãos mais novos me olhavam com olhos cheios de medo, como se eu fosse uma estranha. Somente minha irmã mais velha, Amália, me abraçou naquela noite e sussurrou: "Você vai superar isso, Helena. Você é mais forte do que pensa." Tive uma semana para me preparar, uma semana para me despedir da minha vida. Chorei todas as noites abraçada ao travesseiro, escondendo o rosto para que ninguém me ouvisse. Guardei secretamente o livro que Marcos me emprestara, um romance de aventura sobre uma jovem mulher que escapava de seu destino. Aquele livro se tornou meu tesouro, meu único elo com a Helena que eu queria ser. A manhã da partida foi fria e nublada. Minha mãe preparou uma mala com roupas modestas, uma muda de roupa íntima, o rosário que havia sido da minha avó e uma estampa da Virgem Maria. Não houve despedidas carinhosas, apenas lágrimas silenciosas e olhares cheios de culpa. Meu pai me levou até a estação de trem sem dizer uma palavra. Antes de embarcar, me entregou um envelope com um pouco de dinheiro. "Isso é para você ir bem", disse, e foi embora. A viagem durou quase 2 dias. Primeiro de trem,
depois num ônibus velho que chacoalhava por estradas de cascalho. Olhei pela janela vendo a paisagem mudar, os campos verdes se transformando em montanhas, depois em regiões mais áridas. Cada quilômetro me afastava mais de casa, da minha vida, de tudo o que eu conhecia. Quando cheguei ao convento, o sol já estava se pondo. O edifício era imponente e sombrio, cercado por muros altos e pequenas janelas com grades. Parecia mais uma prisão do que uma casa de Deus. A Madre Inês, superiora do convento, me recebeu. Era uma mulher alta, de rosto severo e olhos frios. Não sorriu, não me deu boas-vindas. Apenas me olhou de cima a baixo, como quem avalia uma mercadoria defeituosa. Então você é a menina problemática de Santa Rita, disse com voz cortante. Aqui você aprenderá a se comportar como uma verdadeira serva de Deus, ou sofrerá as consequências. Me levaram a um quartinho onde cortaram meu cabelo. Cerrei os punhos tentando não chorar enquanto meus longos cabelos escuros caíam no chão. Depois me deram um banho com água gelada e me vestiram com um hábito áspero que arranhava a pele. De hoje em diante você é a irmã Helena da humildade, declararam. Aquele nome doeu mais que o corte de cabelo. O quarto onde eu dormiria era minúsculo. Uma cama de ferro com colchão duro, uma mesinha de cabeceira com um crucifixo e nada mais. As paredes eram de pedra fria, sem decoração, sem janelas. Naquela noite, chorei até dormir, abraçando meu corpo, tentando lembrar o calor de casa, a voz da minha mãe, o riso dos meus irmãos, tentando não esquecer quem eu realmente era. A rotina do convento era cruel. Nos acordavam às 4 da manhã com o som de um sino que soava como um grito metálico. Tínhamos 5 minutos para nos vestir e correr para a capela para rezar o rosário de joelhos no chão de pedra. 1 hora inteira, sem nos mover, sem falar. Se alguém se mexesse ou suspirasse, a Madre Inês batia no chão com sua bengala de madeira. Depois da oração vinha o café da manhã, um pedaço de pão duro e um copo de água. Se tivéssemos sorte, nos davam um pouco de leite aguado. Depois mais orações, trabalho na horta sob o sol escaldante, aulas de catecismo onde nos repetiam constantemente que éramos pecadoras, que devíamos pagar por nossas faltas, que o sofrimento era um presente de Deus. Havia 32 outras meninas como eu no convento. Algumas tinham apenas 12 anos, outras 17 ou 18. Todas compartilhávamos o mesmo olhar, vazio, resignado, quebrado. Era proibido falar sobre nosso passado. O mundo exterior está morto para vocês, repetia a Madre Inês. Aqui só existe Deus e a obediência. Mas no silêncio, as meninas encontravam formas de se comunicar. Olhares cúmplices, bilhetes escritos às escondidas, sussurros na escuridão. Foi assim que conheci Luz, uma menina de 15 anos que sua família tinha enviado ao convento por considerá-la rebelde. Ela era inteligente, corajosa e tinha nos olhos uma chama que nem o convento conseguia apagar. Numa tarde, enquanto limpávamos o refeitório, Luz deixou cair um bilhete perto da minha mão. Rapidamente o peguei e escondi na bainha do hábito. Naquela noite, no meu quarto, li a luz da lua que entrava pelas frestas. Não estamos sozinhas. Há uma forma de sair. Tenha paciência. Aquelas palavras me deram o que eu havia perdido: esperança. Os castigos no convento eram constantes. Se falava sem permissão. Tinha que ficar de joelhos sobre grãos de milho por horas. Se olhava nos olhos de alguém, batiam nas suas mãos com uma régua de madeira. Se mostrava sinais de rebeldia, te trancavam num quarto escuro no porão, sem comida, sem água, só com gritos e medo. Fui castigada várias vezes. Uma vez porque deixei escapar lágrimas durante o rosário. Outra porque ousei perguntar por que não podíamos escrever cartas para nossas famílias. A Madre Inês dizia que cada castigo era uma bênção, uma forma de purificar nossas almas. Mas eu sabia a verdade. Era uma forma de quebrar nossa vontade, de nos transformar em sombras obedientes. Uma noite 2 meses após minha chegada, ouvi passos no corredor. Eram passos pesados, de homem. Espiei pela fresta da porta e vi o padre Justino, o confessor do convento, entrando no quarto de uma menina chamada Patrícia. A Madre Inês o seguiu com uma vela na mão, vigiando o corredor. Na manhã seguinte, Patrícia não apareceu para as orações. Quando perguntei sobre ela, uma das freiras mais velhas me olhou com olhos tristes e disse: "Reze por ela. Algumas provações são mais difíceis que outras." Luz confirmou o que eu temia.
Não era a primeira vez. Havia um sistema de silêncio e cumplicidade que protegia os agressores e punia as vítimas. Se falarmos, ninguém vai acreditar em nós, explicou Luz. Somos crianças, noviças. Eles são representantes de Deus. Senti uma raiva que nunca havia experimentado antes. Raiva dos meus pais que me enviaram para lá. Raiva do padre Esteban que me condenou. Raiva daquele sistema que usava o nome de Deus para justificar crueldades. Mas, acima de tudo, senti determinação. Não deixaria que me quebrassem. Não me tornaria uma das sombras. Se você quer continuar ouvindo essa história e saber como Helena escapou de lá, inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder a continuação. Luz e eu começamos a fazer planos. Sabíamos que era perigoso, que se nos pegassem o castigo seria terrível. Mas também sabíamos que ficar era pior. À noite, quando todos dormiam, nos encontrávamos na despensa e conversávamos em sussurros. Luz estava no convento há 3 anos e conhecia cada canto, cada rotina, cada fraqueza do sistema. Há uma porta nos fundos, me contou uma noite. Eles a usam para receber entregas de comida. Toda quinta-feira, às 5 da manhã, vem um caminhão. Se conseguirmos sair nesse horário, podemos nos esconder no caminhão e escapar. Mas havia um problema. Os quartos eram trancados à noite. Além disso, não estávamos sozinhas. Havia outras meninas que precisavam escapar. Patrícia, que não era mais a mesma desde aquela noite. Sofia, que havia sido severamente castigada antes por tentar fugir. Marta, que chorava todas as noites chamando pela mãe. Ou vamos todas ou ninguém vai, disse com firmeza. Luz assentiu. Então precisamos de ajuda. A ajuda veio do lugar mais inesperado. Irmã Catalina, a cozinheira do convento. Era uma mulher idosa, silenciosa, que sempre parecia estar nas sombras. Mas numa tarde, enquanto eu descascava batatas na cozinha, ela se aproximou e sussurrou. Sei o que vocês estão planejando e quero ajudá-las. Irmã Catalina nos contou sua história. Ela também tinha sido enviada ao convento contra sua vontade 30 anos antes. Quando seu noivo morreu num acidente, sua família decidiu que seu lugar era na vida religiosa. Não tive coragem de partir, disse com olhos lacrimejantes. Mas vocês têm, e vou ajudá-las. Ela tinha a chave da porta dos fundos. E também tinha acesso ao porão onde ficavam as meninas castigadas. O plano começou a tomar forma. A quinta-feira escolhida chegou mais rápido do que esperávamos. Na noite anterior, Irmã Catalina colocou um leve sonífero no chá das outras freiras. Não o suficiente para fazê-las dormir profundamente, mas o bastante para torná-las mais lentas e menos vigilantes. Às 3 da manhã, Luz e eu nos levantamos silenciosamente. Trocamos de roupa, vestindo roupas comuns que Irmã Catalina havia conseguido para nós. Saímos dos quartos e nos encontramos no corredor. Meu coração batia tão forte que temi que alguém pudesse ouvir. Passamos pela porta do quarto da Madre Inês e ouvimos sua respiração pesada. O sonífero estava funcionando. Descemos ao porão. Irmã Catalina já estava lá com as chaves. Ela abriu os quartos onde estavam Patrícia, Sofia e Marta. As 3 estavam magras e pálidas, mas havia uma centelha de esperança em seus olhos. Vamos, disse. Agora ou nunca. Subimos em silêncio, caminhando nas pontas dos pés pelos corredores escuros. A cada rangido do piso de madeira prendíamos a respiração. Chegamos à porta dos fundos quando ouvimos o caminhão se aproximando. Irmã Catalina abriu a porta com mãos trêmulas. Vão, disse. Vivam a vida que eu não vivi. O motorista do caminhão, seu Héctor, estava nos esperando. Era amigo da irmã Catalina e havia concordado em nos ajudar. Subam rápido, disse apontando para a traseira do caminhão coberta com lona. E não façam barulho até estarmos longe. Nós 5 subimos, espremidas entre caixas de vegetais e sacos de batatas. Seu Héctor fechou a lona e o caminhão começou a se mover. Ouvi o som do portão se fechando atrás de nós. Estávamos livres. Chorei em silêncio durante toda a viagem. Não eram lágrimas de tristeza, mas de alívio, incredulidade, esperança. Luz apertou minha mão na escuridão. Conseguimos, sussurrou, e soube que nunca esqueceria aquele momento. O caminhão nos levou até uma cidade próxima, chamada San Miguel de Tucumã. Seu Héctor nos deixou perto da praça e nos deu um pouco de dinheiro. Procurem a Catedral de San Juan, disse. O padre Matias é um homem bom.
Ele vai ajudá-las. Chegamos à catedral de madrugada. Éramos 5 meninas assustadas, com fome, com frio, mas livres. O padre Matias nos recebeu sem fazer perguntas. Era um homem idoso de rosto gentil, muito diferente dos clérigos que conhecíamos. Nos deu comida, nos ofereceu um lugar para dormir e, mais importante, nos ouviu. Contamos tudo. Os abusos, os castigos, o confinamento, o medo. Ele chorou conosco. Isso não é obra de Deus, disse. Isso é obra de pessoas que usam o nome de Deus para causar dano. E vamos fazer algo a respeito. O padre Matias nos conectou com a advogada Silvia Romero, que tratava de casos de abuso em instituições religiosas. Ela ouviu nossa história com atenção, fez anotações, fez perguntas. Vocês terão que ser corajosas, disse. Isso vai ser difícil, mas vocês não estão sozinhas. Os meses seguintes foram um turbilhão. A notícia de nossa fuga chegou ao convento e as freiras começaram a procurar. Ligaram para nossas famílias, para a polícia, tentaram silenciar tudo, mas a advogada Romero agiu rapidamente. Apresentou denúncias formais, convocou a imprensa, tornou público o que estava acontecendo naquele convento. No início, ninguém acreditou em nós. Éramos meninas rebeldes, mentirosas, ingratas. Nossas famílias nos viraram as costas. Minha mãe me enviou uma carta dizendo que eu tinha trazido vergonha para a família e que não era bem-vinda em casa. Isso doeu mais que qualquer castigo do convento. Mas, lentamente, outras vítimas começaram a falar. Mulheres adultas que haviam estado naquele convento anos antes, mas não tinham conseguido coragem para contar suas histórias. Freiras que testemunharam os abusos, mas tinham medo de falar. Documentos que comprovavam os abusos sistemáticos. O caso se tornou público. Os jornais falaram sobre nós, a televisão nos entrevistou, a igreja negou tudo, mas as evidências eram fortes demais. Finalmente, após 2 anos de batalha legal, o convento foi fechado. A Madre Inês e o Padre Justino foram a julgamento. As sentenças não foram o que esperávamos, mas pelo menos houve reconhecimento. O que fizeram conosco estava errado. Nunca voltei à minha cidade. Não pude perdoar meus pais por me enviarem para lá. Construí minha vida em Tucumã. Estudei enfermagem como sempre sonhei. Trabalhei num hospital público ajudando outras pessoas. Luz se tornou advogada, especializada em direitos das mulheres. Patrícia, Sofia e Marta também encontraram seus caminhos, cada uma à sua maneira. Há 20 anos, junto com outras sobreviventes, fundamos a associação Vozes Livres. Ajudamos meninas e mulheres que sofreram abusos em instituições religiosas, oferecemos apoio legal, psicológico e econômico. Queremos que saibam que não estão sozinhas, que suas vozes importam, que merecem justiça. A carta que recebi há 2 dias é de uma jovem de 23 anos que teve uma experiência similar em outro convento de outra região. Ela conta sua história, pede ajuda, diz que leu sobre mim na internet e encontrou esperança. É isso que me mantém viva. Saber que minha história, nosso sofrimento, serviu para algo para que outras não passem pelo mesmo. Hoje tenho 74 anos. Meu cabelo é branco, minhas mãos tremem um pouco, mas minha voz ainda é firme. Continuo dando palestras em escolas, universidades, organizações. Continuo contando minha história, porque acredito que o silêncio é cúmplice do abuso e eu não vou me calar. Às vezes, as pessoas me perguntam se ainda acredito em Deus depois de tudo que passei. Minha resposta é sempre a mesma. Sim, acredito. Mas não no Deus punitivo, controlador, cruel que ensinaram naquele convento. Acredito num Deus de amor, liberdade e justiça. Um Deus que chora com as vítimas, que não se cala diante do abuso. Minha história não é única. Há milhares de mulheres ao redor do mundo que foram presas em conventos contra sua vontade, que foram abusadas, que foram silenciadas. Muitas não puderam contar suas histórias. Falo por elas também. Se você leu até aqui e essa história te tocou de alguma forma, deixe um comentário. Sua voz também importa. Os predadores mais perigosos não uivam à noite nem mostram seus dentes. Eles vêm com diplomas universitários, gravatas perfeitas e um sorriso que desarma qualquer suspeita. Primeiro ganham sua confiança, depois a confiança de seus filhos. E quando você finalmente percebe quem eles são,
já teceram uma teia tão apertada que a fuga parece impossível. Meu nome é Margaret Elizabeth Torres, mas todos em minha cidade me chamam de Maggie. Tenho 82 anos e guardo há décadas um segredo tão pesado que quase me sufoca. Um segredo que me faz acordar todas as noites com o coração acelerado, questionando se fiz a coisa certa, se poderia ter agido antes, se os sinais sempre estiveram lá e eu simplesmente não quis ver. Cresci em uma pequena cidade mineira da Virgínia Ocidental, onde as casas ficavam penduradas nas encostas das montanhas e as famílias se conheciam por gerações. Meu pai, Thomas, trabalhava na mina. Saía antes do amanhecer e voltava tossindo, coberto de poeira negra, mas sempre tinha histórias para nos contar. Minha mãe, Ellen, costurava roupas para as famílias da cidade e cuidava de nós, 6 irmãos, em uma casa de 2 cômodos onde o frio do inverno entrava pelas frestas das paredes. Eu era a 4ª filha, nascida em 1942, enquanto a guerra estava em pleno vigor. Aprendi a ler com livros emprestados da biblioteca móvel que visitava nossa cidade uma vez por mês. A bibliotecária, Sra. Patterson, percebeu que eu devorava cada livro que caía em minhas mãos. "Esta menina está faminta de conhecimento", disse ela à minha mãe um dia. "Seria um pecado não alimentar essa fome." Graças à sua insistência, meus pais fizeram sacrifícios para que eu continuasse estudando. Em 1960, aos 18 anos, consegui um emprego como secretária administrativa no escritório do condado. Não era o que eu sonhava, mas era uma conquista considerável para uma menina das montanhas. Minhas irmãs já estavam casadas, algumas com filhos. As mulheres da cidade cochichavam que eu estava ficando solteirona, que nenhum homem iria querer uma mulher que passava mais tempo com livros do que com receitas. No verão de 1963, tudo mudou. Daniel Foster chegou ao nosso condado como o novo engenheiro encarregado do projeto de modernização das minas. Ele era de Richmond, falava com um sotaque refinado e tinha aquele ar de homem educado que contrastava com os rudes mineiros de nossa cidade. Alto, com porte atlético e óculos que lhe davam um ar intelectual, Daniel parecia ter saído de um filme de Hollywood. Nos conhecemos quando ele veio ao escritório para processar licenças. "Senhorita Torres", disse ele com uma cortesia rara, "poderia me ajudar com estes documentos? Sou novo por aqui e parece que estou um pouco perdido." Seu sorriso era caloroso, suas maneiras perfeitas. Nas semanas seguintes, Daniel encontrou várias razões para visitar o escritório. Sempre trazia café, sempre perguntava sobre meu dia, sempre me fazia sentir como se eu fosse a pessoa mais interessante do condado. Nosso namoro começou oficialmente em setembro, depois que ele pediu permissão ao meu pai. Daniel era um homem respeitoso, nunca tentou nada inadequado. Íamos ao cinema em cidades vizinhas, caminhávamos pelas colinas aos domingos e líamos livros juntos na varanda de minha casa. Ele me presenteava com livros, algo que nenhum outro homem havia feito. "Uma mente como a sua merece ser nutrida", dizia ele. Em dezembro daquele ano, sob um céu cheio de estrelas, Daniel me pediu em casamento. Tinha um anel simples, mas bonito. "Margaret, quero construir uma vida com você. Quero que sejamos parceiros em todos os sentidos." Aos 21 anos, achei que havia encontrado o homem perfeito. As mulheres da cidade, as mesmas que me criticavam quando eu era solteira, agora diziam que eu havia fisgado um grande peixe. Nos casamos em abril de 1964, na pequena igreja metodista da cidade. Meu vestido foi feito por minha mãe e minhas irmãs, decorado com rendas que minha avó guardava há anos. Daniel usava um terno cinza que lhe dava um ar sofisticado. A recepção foi modesta, mas cheia de alegria. Nos mudamos para a casa que a companhia de mineração forneceu a Daniel. 3 quartos, aquecimento central e água quente. Para mim, acostumada com a pobreza, aquilo era um palácio. Os primeiros meses foram como um sonho. Daniel me encorajava a continuar trabalhando, algo incomum para a época. "Sua inteligência não deve ser desperdiçada em casa", dizia ele. À noite, líamos livros juntos, discutíamos sobre política, livros, o mundo. Eu me sentia valorizada, ouvida, amada mais do que jamais imaginei. Em janeiro de 1965, descobri que estava grávida.
Daniel reagiu com uma empolgação que me fez chorar de emoção. Vai ser tão inteligente quanto você, garantiu ele, beijando minha barriga ainda plana. 9 meses depois, nossa filha Sarah veio ao mundo após um parto difícil que durou quase um dia inteiro. Quando finalmente a segurei nos braços, com seus cabelos negros e grandes olhos, compreendi um tipo de amor que não conhecia. Daniel foi um pai atencioso desde o início. Trocava fraldas, acordava à noite e cantava canções de ninar com uma voz suave que acalmava Sarah imediatamente. Minha princesinha, ele a chamava, segurando-a com uma ternura que me fazia pensar que havia escolhido o companheiro perfeito para esta vida. Após 6 meses de licença, voltei ao trabalho. A irmã de Daniel morava perto e cuidava de Sarah durante o dia. Tudo parecia funcionar perfeitamente. Éramos a família modelo aos olhos da cidade. O engenheiro bem-sucedido, a secretária educada, o bebê lindo. O que mais poderíamos querer? Em 1967, quando Sarah tinha 2 anos, nosso segundo filho, Michael, nasceu. Um menino robusto e de temperamento calmo que completou nossa família. Daniel estava radiante de felicidade. Agora tenho minha pequena princesa e meu futuro engenheiro, brincava. Se esta história está tocando seu coração, por favor, curta e se inscreva no canal. Seu apoio me dá forças para compartilhar histórias que não são fáceis de contar. As rachaduras começaram a aparecer quando Sarah tinha 4 anos. Daniel, sempre tão afetuoso com Sarah, começou a ficar excessivamente obcecado. Insistia em dar banho nela pessoalmente, mesmo que ela já pudesse fazer sozinha com supervisão mínima. É minha filha. Quero compartilhar esses momentos, dizia ele, quando eu sugeria que ela já era grande o suficiente para não precisar dessa ajuda. Ficava irritado se eu interrompia seu tempo especial com Sarah. No início, pensei que era porque ele era um pai dedicado. Muitos homens daquela época mal tocavam em seus filhos. Então, um pai envolvido parecia algo positivo. Mas havia algo no olhar de Daniel quando observava Sarah. Algo que causava um vago desconforto, um pressentimento que eu não conseguia nomear. Sarah começou a mudar. A menina alegre que corria atrás de borboletas no jardim ficou mais quieta, mais retraída. Não queria mais brincar com outras crianças. Sofria de pesadelos frequentes e acordava gritando. Mas quando perguntava que sonho tinha tido, ficava em silêncio e me olhava com olhos que pareciam guardar segredos pesados demais para uma criança tão pequena. Sarah parece triste ultimamente, disse minha irmã durante uma visita. Está tudo bem? Eu balancei a cabeça, minimizando minhas preocupações. É só uma fase, disse, repetindo as palavras que Daniel usava cada vez que eu expressava preocupação. O trabalho de Daniel ficou mais difícil. Ou pelo menos era o que ele dizia. Chegava tarde, às vezes cheirando a uísque, irritado e crítico. A comida nunca estava quente o suficiente, a casa nunca estava arrumada o suficiente, as crianças nunca estavam quietas o suficiente. É pedir demais querer um pouco de paz depois de um dia cansativo? Ele gritava, e Michael, que então tinha 3 anos, se escondia atrás de mim. Uma noite, depois que Daniel criticou violentamente o jantar que preparei, Sarah acidentalmente derrubou um copo de leite. A reação de Daniel foi desproporcional. Bateu na mesa com tanta força que os pratos pularam. Esta casa é uma bagunça. Essas crianças são mal educadas. Sarah começou a chorar e quando tentei consolá-la, Daniel me empurrou rudemente. Você está a deixando fraca, acusou. Naquela noite, quando ele finalmente adormeceu, sentei na cozinha escura, perguntando-me o que havia acontecido com o homem que eu conhecia. O homem que compartilhava livros e conversas profundas havia sido substituído por alguém que eu mal reconhecia. Os meses seguintes trouxeram mudanças mais chocantes. Daniel insistia que Sarah sentasse em seu colo quando assistíamos televisão. Se ela resistia, ele ficava bravo. Você não ama o papai, princesa? Perguntava com um tom que misturava decepção e algo mais sombrio. Sarah, obediente e assustada, cedia. Comecei a perceber que Sarah evitava ficar a sós com o pai. Quando ele entrava em um cômodo, ela encontrava razões para sair. Quando ele a chamava, ela primeiro olhava para mim, não sei se buscando permissão ou proteção. Uma tarde, enquanto dobrava roupas no quarto de Sarah, encontrei seus desenhos escondidos sob o colchão. As crianças desenham suas realidades e o que vi gelou meu sangue.
Formas escuras, pessoas sem rosto, cenas confusas de corpos próximos demais. Um dos desenhos mostrava claramente uma menina chorando na cama, com uma figura masculina alta ao seu lado. Sarah, querida, perguntei naquela noite, mostrando os desenhos com mãos trêmulas. O que significam estes desenhos? Ela me olhou com olhos cheios de medo e vergonha. Não posso contar, mamãe. Papai disse que é nosso segredo especial. Ele disse que se eu contar, você não vai mais me amar e vai me mandar embora. Meu coração parou. Sarah, olhe para mim. Nunca vou te mandar embora. Você é minha filha e te amo mais do que tudo neste mundo. Pode me contar qualquer coisa. Mas ela balançou a cabeça e lágrimas escorreram por suas bochechas. Papai disse que segredos especiais são para sempre. Naquela noite, enquanto Daniel dormia, entrei em seu escritório onde guardava seus documentos. Não sabia exatamente o que estava procurando, mas sabia que precisava encontrar algo. Em uma gaveta trancada, que forcei com uma chave de fenda, encontrei fotografias. Fotografias de Sarah. Fotografias que nenhum pai deveria ter de sua filha. Fotografias que me fizeram vomitar ali mesmo, no chão do escritório. Também havia endereços, anotações sobre outros homens, menções a trocas e reuniões privadas. Meu marido não estava apenas abusando de nossa filha. Estava envolvido em algo muito maior, mais organizado, mais terrível. Tremendo, coloquei tudo de volta, fechei a gaveta o melhor que pude e sentei no escuro. O que poderia fazer? Era 1970. As esposas não denunciavam seus maridos. As crianças não eram acreditadas. Homens como Daniel, respeitados na comunidade, com bons empregos, não eram suspeitos. Se eu denunciasse, acreditariam em mim? Ou me chamariam de histérica, esposa vingativa, louca? Mas quando fechei os olhos, vi o rosto de Sarah. Vi seus desenhos. Ouvi sua voz dizendo segredo especial. E soube que custasse o que custasse, precisava protegê-la. No dia seguinte, com a desculpa de levar Sarah ao médico para um check-up de rotina, a levei ao hospital do condado vizinho. Pedi a Droara Carson, uma mulher mais velha que eu conhecia de vista, que examinasse Sarah completamente. Acho que minha filha está sendo machucada, disse em voz baixa. Por favor, examine-a. A Droara Carson foi profissional, mas compreensiva. Examinou Sarah cuidadosamente enquanto eu esperava do lado de fora, mordendo as unhas até sangrar. Quando saiu, seu rosto disse tudo antes de abrir a boca. Senhora Foster, sua filha apresenta sinais claros de abuso sexual contínuo. Isso é grave. Precisamos notificar as autoridades. O mundo ao meu redor desmoronou. Suspeitar de algo e ouvir a confirmação eram coisas diferentes. Quem? A médica perguntou gentilmente. Quem está fazendo isso com sua filha? A resposta ficou presa na minha garganta. Meu marido. Finalmente sussurrei. É meu marido. A Droara Carson segurou minha mão. Isso não é culpa da senhora, mas agora precisa tomar decisões difíceis. Tem para onde ir? Família? Pensei em minha cidade, minha família. Mas Daniel era respeitado lá também. Sua empresa tinha influência. Acreditariam em mim mais do que nele? Vou ligar para o serviço social, disse a médica. Eles vão ajudar a senhora e seus filhos, mas senhora Foster não pode voltar para aquela casa hoje. Não é seguro. Balancei a cabeça entorpecida, observando-a fazer as ligações necessárias. As horas seguintes foram um turbilhão. Uma assistente social chamada Ellen Bradshaw chegou ao hospital. Era uma mulher de uns 40 anos, com olhos gentis mas firmes. Senhora Foster, entendo que isso é avassalador, mas sua filha está em perigo e seu filho potencialmente também. Precisamos agir rápido. Fui enviada para um abrigo temporário para mulheres e crianças em crise, localizado em um endereço secreto. Era uma casa grande e antiga, cheia de outras mulheres, cada uma com sua história de horror. Sarah se agarrava a mim, sem entender completamente o que estava acontecendo. Michael, confuso, procurava pelo pai. Naquela noite, deitada em uma cama estranha com as crianças dormindo ao meu lado, chorei em silêncio. Chorei pela inocência perdida de Sarah, pelo meu casamento despedaçado, pelo homem que pensei conhecer revelando-se um monstro terrível. Mas também senti outra coisa. Alívio. Pela primeira vez em meses, talvez anos, meus filhos estavam seguros. No dia seguinte, a polícia prendeu Daniel em seu escritório.
Ellen me contou depois que ele negou tudo, chamou a Drew Carson de mentirosa e me acusou de ser uma esposa vingativa inventando histórias. Mas as fotografias em seu escritório, que a polícia encontrou com um mandado de busca, contavam outra história. O escândalo abalou a cidade. As pessoas se dividiram. Alguns me apoiaram, outros me culparam. Como você não percebeu? Perguntavam. Que tipo de mãe você é? Suas palavras eram facas, mas não me importava mais. Só importava que Sarah estava segura. O julgamento foi um inferno. Tive que ouvir os detalhes do que Daniel fez com nossa filha. Tive que ver as fotografias apresentadas como evidência. Tive que sentar no mesmo tribunal que ele, ouvindo-o tecer mentiras sobre mim, sobre Sarah, sobre tudo. Seu advogado me pintou como uma esposa histérica, ciumenta do amor entre pai e filha. Mas a verdade tem peso. As evidências físicas, o testemunho da Drew Carson, os desenhos de Sarah, as fotografias que nenhum advogado conseguia explicar. Em junho de 1971, Daniel Foster foi condenado. Recebeu uma sentença de 20 anos de prisão. Quando a sentença foi anunciada, não senti triunfo. Apenas um profundo cansaço e a certeza de que o caminho para a cura seria longo e difícil. Ellen Bradshaw se tornou nossa salvação. Ajudou-nos a encontrar um pequeno apartamento em uma cidade a 3 horas de distância, onde ninguém conhecia nossa história. Ajudou-me a conseguir trabalho como recepcionista em um escritório de contabilidade. Não era muito dinheiro, mas era suficiente para um novo começo. Sarah começou terapia com a Helen Matthews, uma psicóloga infantil especializada em trauma. As sessões eram dolorosas. Sarah teve que reviver horrores que nenhuma criança deveria conhecer. Mas lentamente, muito lentamente, começou a se curar. Os desenhos escuros deram lugar a imagens mais brilhantes. Os pesadelos diminuíram. Seu sorriso, que pensei ter perdido para sempre, retornou timidamente. Michael, jovem demais para entender completamente, se adaptou mais rápido. Por que o papai não mora mais conosco? Perguntava às vezes. Por que papai fez coisas ruins? Explicava em termos simples. E quando alguém faz coisas ruins, há consequências. Os anos passaram. Sarah cresceu e se tornou uma adolescente forte e resiliente. Aos 16 anos, disse que queria estudar psicologia. Quero ajudar outras crianças como eu, explicou. Quero que saibam que não estão sozinhas, que não é culpa delas. Sua determinação me encheu de orgulho e dor ao mesmo tempo. Em 1982, 11 anos depois de fugirmos, conheci Robert Harrison no escritório onde trabalhava. Ele era contador, viúvo, com 2 filhos já adultos. Era gentil, paciente, completamente diferente de Daniel. No início resisti. Como poderia confiar novamente? Mas Robert nunca forçou nada. Conquistou minha confiança lentamente, com ações consistentes, com respeito genuíno. Nos casamos em 1984 em uma pequena cerimônia. Sarah e Michael foram nossas testemunhas. Robert não tentou substituir o pai biológico deles, mas ofereceu o que Daniel nunca deu: segurança, respeito e amor incondicional. Sarah se formou em psicologia em 1987. Hoje, aos 59 anos, dirige um centro de apoio para vítimas de abuso infantil. Ajudou centenas de famílias a atravessar seus próprios infernos. Michael se tornou professor do ensino fundamental, dedicando sua vida a proteger e educar crianças. Robert e eu tivemos 16 anos juntos antes que ele falecesse de um ataque cardíaco em 2000. Foi um tempo de paz, de aprendizado e de redescobrir que nem todos os homens são predadores. Daniel morreu na prisão em 1995 em uma briga com outro detento. Quando soube da notícia, não senti nada, nem alívio, nem tristeza. Apenas a sensação de fechar um capítulo que esteve aberto por tempo demais. Agora, aos 82 anos, olho para trás e vejo uma vida marcada pela tragédia, mas também pela sobrevivência e resiliência. Vejo Sarah ajudando outras pessoas, quebrando o silêncio que causa tanto dano. Vejo Michael sendo o tipo de homem que o mundo precisa. Às vezes, as pessoas me perguntam por que não vi os sinais mais cedo. A verdade é que eu vi. Mas predadores como Daniel são mestres do engano. Criam uma imagem pública perfeita enquanto destroem em privado. Usam nossa confiança, nosso amor,
nossas próprias dúvidas contra nós. Se você está lendo isso e algo ressoa, se vê sinais em sua própria vida ou na vida de alguém que conhece, não ignore. O desconforto que sente não é paranoia. É seu instinto tentando proteger você ou alguém vulnerável. Haja, investigue. Não tenha medo de fazer perguntas difíceis. O abuso prospera no silêncio. Os predadores dependem de nossa vergonha, nosso medo do julgamento social, nossa tendência a duvidar de nós mesmos. Mas cada vez que alguém fala, cada vez que alguém diz, isso não está certo, uma pequena parte desse silêncio se quebra. Sarah me disse anos depois: "Mãe, você salvou minha vida. Quando finalmente me ouviu, quando finalmente agiu, me deu um futuro. Suas palavras me fizeram chorar. Não de tristeza, mas de gratidão, porque apesar de todas as minhas falhas e demoras, no final, fiz a coisa certa." Nem todos os monstros têm garras visíveis. Alguns vêm com diplomas e gravatas, mas eles podem ser detidos. As vítimas podem se curar. As famílias podem se reconstruir. Leva tempo, muito tempo. E as cicatrizes nunca desaparecem completamente. Mas a vida após o trauma é possível, e vale a pena lutar por ela. Se esta história tocou seu coração, ou se você conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilhe. Às vezes, saber que não estamos sozinhos é o primeiro passo para a liberdade.